Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Vamos fazer um minutinho de oração para que o Senhor venha conduzir esse estudo. Hoje nós vamos falar Conselho das Mulheres Mais Velhas às Mais Novas. Amém? Glória a Jesus. Deus querido, Deus maravilhoso, muito obrigada, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui na Sua presença. Senhor, perdoa, Senhor, os meus pecados, as minhas falhas. Eu me coloco na Tua presença nessa hora, Senhor, pedindo, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre as nossas vidas e que o Teu Espírito fale poderosamente em nome do Senhor Jesus. Pode se assentar, igreja. Apesar de o título estar dizendo Conselho às Mulheres Mais Velhas, nós vamos ver que o Senhor nunca fez uma distinção do que era uma doutrina para homem e o que era uma doutrina para mulher, nesse sentido, né? Nós vamos dar continuidade nessa sessão de aconselhamentos e eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Tito, capítulo 2. Como prova de que esse conselho não é só para as mulheres mais velhas, e sim para os homens também. Então nós vamos ler a carta que o apóstolo Paulo escreveu para Tito, quando Tito estava na ilha de Creta. E ele precisava ali construir uma igreja com obreiros, com diáconos, com todo a equipe que forma a igreja, né? E Tito era jovem. Tito não tinha experiência e Paulo escreveu. Nós vamos ler o que Paulo escreveu. Tito capítulo 2 e o versículo 1, para que nós possamos continuar também no livro de Provérbios. Nós vamos fazer uma emenda ali em Provérbios 31, versículo 30, que eu vou ler para os irmãos não precisam abrir, que diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então aqui, claro, nós estamos falando da mulher de Provérbios, mas nós também podemos dizer que o homem que teme a Deus, ele também é admirado, ele também é louvado, certo? Então a palavra do Senhor, ela é ampla para todos. Tito, capítulo 2, versículo 1, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então, tu, porém, Paulo falando, tu, Tito, você, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 2: os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. Os velhos ali, os homens, os idosos. Versículo 3: as mulheres idosas, semelhantemente. O que quer dizer aqui? Semelhantemente, igual ao que eu disse para os velhos, para os idosos. Então, Paulo está falando tanto para as mulheres quanto para os homens. Então, vocês, mulheres idosas, igualmente os homens, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem. Versículo 4: para que ensinem as mulheres mais novas a serem prudentes. Em algumas Bíblias diz assim: para que ensinem as mulheres recém-casadas, para que sejam prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem os seus filhos. Versículo 5: a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Então aqui Tito recebeu essa lista, né? Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que ele fala para os escravos, nós vamos ver que ele fala para os empregadores. Então Paulo está dando todas as instruções de como deveria ser ali, o que deveria constituir a igreja. Hoje, quando nós olhamos o mundo, as redes sociais, nós vemos que há uma falta de conselho, né? Há uma falta de aconselhamento. Todos os dias, não sei se os irmãos já perceberam que quem tem Instagram e seguem pessoas assim que têm uma grande popularidade, se é um pastor, então eles abrem lá uma caixa de perguntas.
E aí eles colocam assim: pergunte o que você quiser. E aí tem perguntas das mais diversas. Às vezes a gente fica ali tempos lendo as perguntas diversas que podem existir de determinados assuntos. Então, desde criação de filhos, problemas no casamento, as pessoas se abrem, porque ali você não diz o nome, mas lança a pergunta e ali recebe um aconselhamento online. E aí o que as pessoas fazem? Elas começam a analisar perfis dessas pessoas que mais se parecem com elas mesmas. Então, por exemplo, eu tenho filhos, então eu vou seguir quem tem filhos nas redes sociais para ver como que essa pessoa ela lida com os filhos, o que ela dá de comer, como que ela educa, o que ela faz quando o filho começa a chorar na igreja, o que ela faz quando o marido chega bravo em casa, não quer dar atenção para o filho. E aí ela começa a seguir essas pessoas que começam também a expor as vidas. Então começa ali com uma câmera: olha, hoje a gente vai comer isso, aí mostra o prato, mostra: hoje o meu marido me deu isso, e vai mostrando: hoje eu ensinei isso para as crianças. Quanto mais aquilo for se identificando com quem está vendo, mais seguidores essa pessoa vai ter. Por isso que tem pessoas que têm 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de seguidores. Isso não só no Instagram, mas também no YouTube, né? Pessoas que vamos hoje falar sobre como foi minha lua de mel, e a pessoa começa a falar: como é o casamento cristão. Então o acesso dessas mídias fez com que muita gente tirasse as suas dúvidas, mas talvez não da maneira correta, porque nem todos que estão ali com as suas vidas expostas, não quer dizer que eles estejam fazendo o certo, né? E aí o que a gente percebe? A gente percebe o número de crentes. O número de crentes que estão se aconselhando online. Não importa se aquele pastor acompanha a vida daquela pessoa. Tem até pastores que respondem assim para a pessoa, que às vezes a pergunta é tão pessoal, é tão de quem acompanha a mesma vida, que o pastor online ele responde assim: procure o pastor da sua igreja, se oriente com ele, procure a líder da sua igreja, fale com ela. Então tem perguntas assim do tipo: não me dou com a líder da igreja, né? Então, diversos tons. Mas por que a gente está falando disso? Porque o Senhor, Ele tem tudo isso para nós. Ele tem tudo para dar. E Ele dá missões para nós também. E o objetivo aqui é aprender a valorizar o conselho que vem do Senhor, que às vezes não vem diretamente do Senhor para nós, mas vem através de alguém usado por Deus para chegar até nós. Aprender a observar esses bons exemplos, né? Os exemplos bons da igreja, e aprender a ser também um bom exemplo, né? Às vezes nós queremos tanto um conselho, mas às vezes nós também precisamos nos preparar para aconselhar, né? E aqui nós entendemos que as mulheres mais velhas, que Paulo está falando aqui, naquele tempo, mulheres de 40 anos já eram consideradas mulheres idosas. Por quê? Porque iniciavam a sua vida muito cedo. Então, com 40 e poucos anos, elas já tinham filhos criados, casados, e ficavam ali na igreja, ali naquela comunidade. E o que acontecia? O que dá para entender quando Paulo começa a escrever essas coisas? Que elas eram caluniadoras, que elas viviam de casa em casa, porque elas tinham muito tempo. Então elas eram dadas ao vinho, né? Então elas tinham um problema com álcool, sim, na igreja. E Paulo começa: que elas não sejam dadas a muito vinho, que elas não... E começou a aconselhar da forma que pudesse atingir aquela comunidade. Tito não tinha essa experiência. Tito não tinha essa condição de aconselhar. Tito não tinha experiência de vida para aconselhar. Mas ele tinha aprendido com o melhor, né? Então ele tinha ali a oportunidade de ouvir o que o apóstolo Paulo estava dizendo e observar o que o apóstolo Paulo estava aconselhando, e mais do que isso, aplicar na vida da igreja. E que, por mais interessante que seja, nós podemos pegar todos esses conselhos e aplicar nos dias de hoje para a nossa igreja, para nós, né? A fonte dos conselhos hoje, atualmente, ela está muito mundana,
né? Ela está muito mais amoldada ao mundo mesmo. O que o mundo pensa, o que o mundo acha, o que o psicólogo diz. E nós nos esquecemos um pouco de jogar a luz aqui na palavra de Deus. E ali nós começamos a ver que o problema atual, o problema do nosso século, a nossa geração, é uma geração que muitas vezes não quer ser aconselhada, né? A nossa geração, ela não quer ser ouvinte, ela quer falar mais. Quando eu falo a nossa geração, eu falo a minha geração, a geração dos anos 80 para cá. É uma geração que não quer ouvir muito. E quem dirá a geração que está nascendo, que nasceu nos anos 90, que nasceu no ano 2000? Eu acho que vocês estão vendo aí o reflexo, né? Que muitas pessoas começam mesmo que os mais velhos digam assim: olha, eu já fui por esse caminho, eu já bati a cabeça nessa direção, faça assim. E essa pessoa, ela não muda, ela prefere continuar. Então, e o que está formando aí é uma geração de mulheres e homens frágeis, né? Mulheres frágeis, homens que não conseguem sustentar aí a família como homem mesmo. Quando eu falo sustentar, não só no quesito financeiro, mas eu falo no quesito espiritual, no quesito estrutura, no quesito de aconselhar, de dar segurança. Não tem. E a mulher do mesmo modo, mulheres frágeis, mulheres que não encaram a realidade da vida, vivem no mundo da fantasia, procuram outras amigas para aconselhamento e esquecem da igreja, o quanto a igreja pode oferecer, o quanto a igreja tem a oferecer. Por que a Bíblia fala das mulheres mais velhas então? Porque as mulheres mais velhas, elas já viveram, óbvio, né? Elas já viveram o suficiente para falar. Elas já viveram o suficiente para aconselhar, indicar o caminho, mostrar a direção. Elas já choraram, elas já lutaram, elas já viram coisas ruírem nas suas frentes, elas já construíram coisas, elas já viram aquilo que elas construíram cair por terra e daquelas cinzas elas conseguiram reconstruir. Então, é por isso que Paulo diz: procurem as mulheres mais velhas. E onde elas estão? Onde estão as mulheres mais velhas? Quando nós olhamos na igreja, quando nós olhamos na nossa casa, onde é que elas estão? Por nós estarmos diante de uma geração que não quer ouvir, nós também estamos diante de uma geração de mulheres caladas, diante de uma geração de mulheres que também se sentem intimidadas para dar conselho, porque você não sabe como que esse conselho vai ser bem recebido ou não. Você não sabe se alguém vai olhar para o seu lado, de repente, eu não tenho faculdade, eu não tenho formação, como que eu vou aconselhar? E hoje Deus está dizendo: você tem muito para aconselhar, você tem muito para falar, muito para ensinar, né? De tudo que você tem aprendido de mim. Porque, pensa, a mulher, ela está ligada na videira que é o Senhor. Então o que ela pode receber da videira? Só coisas boas, só coisas maravilhosas. E por isso que Paulo fala: onde elas estão? Quando Paulo fala assim, sérias em seu comportamento, ele não está dizendo que devam ser mulheres caladas, mulheres frias, mulheres tristes, mulheres deprimidas, mas mulheres que tenham uma conduta de viver que seja reverente e coerente com o que a Bíblia nos diz. Uma conduta que mostra que essa mulher é moderada. Ele até usa essa palavra, serem moderadas. Por quê? O que é uma pessoa moderada? O que é uma mulher moderada? É uma mulher equilibrada. É uma mulher que não sai gritando, não sai... é muito difícil tirar essa mulher do equilíbrio, né? Ela possui temperança, ela possui domínio próprio. Quando eu falo ela, eu digo ele também, porque nós vimos no versículo 2 as mesmas características. Os homens mais velhos devem conduzir os mais novos, e elas vão ser equilibradas desde simples atos, né, do seu vestir, do seu falar, até os seus atos de comer, né? Elas vão ser equilibradas na alimentação, elas vão ser equilibradas até mesmo como entrar e como sair de uma situação, como discutir uma determinada situação. Ela vai ter equilíbrio e propriedade para falar, ela vai saber a hora de parar. Ela não vai ser uma pessoa que vai falar
descontroladamente, ela vai ter moderação. E moderação significa também usar as palavras certas. Muitas vezes nós podemos dizer a mesma coisa com outras palavras, sem ofender, sem magoar, usando de moderação, usando de domínio próprio. Essa era uma das características que Paulo estava dizendo ali para Tito. Ele disse também, elas devem ser respeitáveis. O que significa isso? Elas são levadas em consideração. O que ela fala tem peso. Não é uma pessoa que fala ao léu, sabe? Uma pessoa que quem ouve fala, olha quem está falando. Não, mas quem está falando tem um peso, tem uma responsabilidade. É respeitável onde ela entra. O que ela fala, as pessoas dão ouvido por sua boa fama. E ela tem credibilidade, não só na igreja, mas ela tem credibilidade também na sua casa, na sua família. Além disso, elas são sensatas. Ali, acho que no versículo anterior, no versículo 4, fala da sensatez, que quer dizer o quê? Bom senso. Nada mais que isso. O que ela diz, ou o que ele diz, faz total sentido com o modo de viver do crente. Os seus conselhos se encaixam perfeitamente a qualquer situação. Ou seja, ela não é uma pessoa, ou ele não é uma pessoa que mal escuta uma situação e vai dando um conselho sem mesmo entender o que está se passando, mal sabendo quem escuta que a pessoa que chega até a você para pedir o conselho, muitas vezes ela está desesperada. Existem situações que o problema é tão grande, o problema é tão grave, que a pessoa não fala que é ela que está passando por isso. Quando ela não quer se abrir, mas ela precisa de um conselho, ela fala assim, olha, eu tenho uma amiga, mas essa amiga é ela. Eu tenho uma amiga que ela foi traída. E aí, ela sabe contar detalhadamente, até os pormenores, e você sabe que não é a amiga. Você sabe que não é a prima, não é a irmã, é ela. É ela que está precisando daquele conselho, mas ela não tem coragem de se abrir. A maioria das pessoas mais jovens, por não entenderem que as mais velhas e os mais velhos estão abertos para aconselhamento, acabam não pedindo o aconselhamento, acabam tomando a decisão por si próprios e vendo o que vai dar, né? E o Senhor está nesse momento nos ensinando que não é dessa forma. Ele tem condições de nos ensinar a fazer certo, né? A fé sadia, ela tem a fé sadia porque é uma fé inabalável, é uma fé que ela busca e ela faz com que essa fé esteja sempre firme, sempre viva, porque ela vive ali em oração, leitura da palavra. Se ela não tem forças para ler, ela vai procurar ouvir, porque o ouvir também traz fé, e a fé dela começa a ficar forte e inabalável. Essa é a mulher de Tito. A mulher que Paulo diz ali para Tito também tem amor. Ela tem amor pelos seus, ela tem amor pela palavra, ela tem amor pelo próximo, e ela consegue carregar a mesma cruz. Ela consegue dividir cruz na sua casa. Ela consegue tornar, através do amor dela, o fardo do outro mais leve. Já aconteceu com alguém aqui, talvez, quando precisava contar alguma coisa, não necessariamente um pecado, mas uma coisa que atribula, uma coisa que amargura, e quando você encontra alguém que te dá essa abertura, o seu fardo se torna o quê? Mais leve, você consegue dividir, porque se essa pessoa for direcionada por Deus, ela vai te dar uma direção, ela vai te mostrar um caminho, ela vai te jogar mais luz. Olha, você está olhando muito para esse lado, olha por esse também. Olha, você está sendo muito radical dessa forma, olha por esse lado também. Porque é mais certo do que tudo, que quem está dentro da situação nunca enxerga a situação do jeito que ela realmente é. Então, muitas vezes é importante sim termos essa confidência, né? A mulher de Tito também, ela é perseverante. O que significa ser perseverante? É insistir, não no que é ruim, mas no que é bom, no que você já viu resultado, no que você já viu resposta, no que você já viu acontecer. Então ela é insistente, ela persiste, ela alegra-se com os que se alegram e chora com os que choram. Ah, mas isso é muito bonito, eu quero ver na prática.
Na prática, eu posso dizer para você que é muito difícil. E não tem como fazer nada disso, não tem como ser a mulher que Tito ali está ensinando, que Paulo está ensinando Tito para ensinar a igreja, se não tiver o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não tem como todas essas qualidades que eu falei até agora, nós mesmos exercermos por nossas próprias forças e pelas nossas próprias qualidades. Talvez nós tenhamos uma ou duas aqui, mas nem todas nós temos. E nós só seremos completos pelo Espírito Santo de Deus. E aí, Paulo continua falando assim, que elas não sejam caluniadoras. O que é calúnia? O que é caluniar? O que quer dizer quando, olha, eu fui caluniado? Falar mal, mentir, acusar. E aqui, uma coisa muito interessante, que caluniadora, quando você leva para o grego, o sinônimo disso é diaba. Acredita nisso? Diaba. Ser caluniador, então, é trabalhar nada mais, nada menos para quem? Para o diabo. Você está sendo um instrumento dele para semear, não o bem, e sim o mal. Ser caluniador é espalhar a discórdia, o desentendimento. Ou seja, não é só aquela mulher que fala demais, mas aquela mulher que fala demais e fala mal. Então, são duas coisas ruins: fala demais e fala mal. E ela não fala só mal de pessoas, ela fala mal de coisas, ela fala mal de situações, ela é uma maldizente ambulante. E o objetivo dessa pessoa, que é usada mesmo para caluniar, é separar amizades sólidas, destruir confiança, né? Quando ela se incomoda de ver de repente irmãs que se dão muito bem, porque tem irmãs que têm mais afinidade que outras, não é verdade? Nós temos algumas irmãs que nós temos mais afinidade para brincar, para falar. Alguns irmãos que os irmãos têm mais afinidade. Não quer dizer que os irmãos não gostem de um determinado irmão que não tem tanta afinidade. Tem irmãos, por exemplo, que não são muito dados a falar, né? Irmãs também. Então, quando entra uma falante no meio, ela não tem afinidade, porque ela pergunta: tá tudo bem? Tudo. Não tem assim, e você? Não tem, morre ali. Aí quem é falante fala assim: eu tô bem. Ninguém perguntou, mas ela é falante, ela fala: eu tô bem, graças a Deus. E a família? Bem. Em nenhum momento essa pessoa tem: e você? Mas não é por mal, é o jeito dessa pessoa. E o máximo que ela vai falar para você é: vai chover hoje, né? Fim, acabou, não espera mais nada dessa pessoa. Então, não é que essa pessoa não foi com a sua cara. Existem afinidades. Já, se ela pegar se essa pessoa falante encontrar outro falante, vai embora, vai longe, porque encontrou afinidade. Só que a caluniadora não gosta de ver nada disso. O que ele gosta de ver é a igreja pegando fogo, no mau sentido, tá? Não a igreja pegando fogo no espírito, mas a igreja pegando fogo e deixa eu jogar mais lenha. Deixa eu jogar mais lenha. Como que eu faço isso? Separando, caluniando, inventando. E com o WhatsApp agora ficou tudo mais fácil. Tudo muito mais fácil, né? Hoje as pessoas podem gravar as conversas, já pegam as conversas e já mandam e falam: foi isso que disse de você. Eu estou com a prova aqui. E aí a gente está num fermento puro, né? A calúnia, ela ganhou muito lugar. E aí destrói a confiança, coloca dúvida em relacionamentos. Então aquele que tinha afinidade passa a não ter mais. Aquele que tinha abertura, uma pequena abertura para falar, passa a não ter mais. Por quê? Porque a língua do caluniador, ela é inflamada pelo fogo do inferno. Ela queima pelo fogo do inferno. Então ela nunca para, ela nunca acalma, ela sempre está queimando. Algo que está sempre na brasa, acesa. Essa é a língua do caluniador. E apesar de estar na igreja, firme ali aparentemente, ele é um discípulo de Satanás. Porque nós acabamos de ver aqui.
Ele é um discípulo de Satanás, semeando a discórdia, semeando a divisão, semeando fogo estranho. E é especialista em distorcer assuntos. Então, conta-se uma coisa, essa coisa não vai chegar do jeito que foi dita, ela vai chegar de outro jeito, porque a especialidade do caluniador é distorcer, aumentar, diminuir, cortar, mudar. Então, quando chega para você, já chegou corrompido. Por isso que nós temos que tomar cuidado, que nós sejamos aqueles que aconselham o caluniador, que nós possamos detectar no nosso meio quem é o caluniador, para que ele seja aconselhado e banido. Não banido ele do nosso meio, mas a prática. Porque senão nós nunca seremos unidos totalmente. Isso não estou falando só no âmbito igreja, mas estou falando em casa também. Sempre tem o caluniador, né? Sempre tem aquele que gosta de ouvir uma conversa e transformar essa conversa numa coisa que não é verdade. Vamos ver ali em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 13. Um dos comportamentos que nós vemos de pessoas caluniadoras. 1 Timóteo, capítulo 5 e o versículo 13. Eu vou ler para não tomar tempo. Diz assim: além disso, elas se acostumam a não fazer nada e andar de casa em casa. E pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Aqui, mais uma instrução que as mulheres do tempo de Timóteo estavam também do mesmo jeito, né? De casa em casa, mexeriqueiras, levando, trazendo e causando discussão e confusão no meio do povo de Deus. E aí, Paulo diz que elas não sejam dadas a muito vinho, Tito, que elas não sejam levadas ao álcool. Tito aqui, o que nós já falamos, que as mulheres mais velhas estavam abusando do vinho, né? Você pode pensar, esse ponto não se encaixa para mim, porque eu não tenho esse tipo de problema, né, para enfrentar, eu nem gosto de álcool, enfim. Nós já sabemos que o álcool tira o entendimento do homem, né? Faz o homem tomar atitudes que não são boas, faz o homem perder o controle, né? O homem, a mulher, enfim. Mas aqui, quando nós lemos a questão não dadas a muito vinho, nós podemos dizer não dadas a qualquer tipo de vício, né? Não só o vinho, mas qualquer tipo de vício, porque o álcool ele é o vício, sim, mas trazendo para o nosso tempo, aplicando para a nossa vida, hoje nós não vemos, graças a Deus, no meio cristão, nenhuma mulher com uma garrafa de vinho na bolsa, o que talvez no passado era comum. Mas o que é comum hoje? Talvez muitos outros vícios que nós não mencionamos aqui, né? O próprio vício da fofoca, né? O próprio vício de TV, o próprio vício de falar mal, né? São vícios. Tem pessoas que elas têm essa necessidade, elas têm essa necessidade mesmo de comentar, né? Muitas vezes acaba se dizendo assim, não, nós não vamos falar mal, nós vamos comentar. Mas se você não pode falar aquilo que você está falando ali naquele momento, tem que pensar assim, se eu estou falando isso, se essa pessoa que eu estou comentando aqui aparecer agora aqui, eu vou continuar falando? Ou eu vou ficar constrangido? Faz essa pergunta para você mesmo. Se a resposta for, eu vou ficar constrangido, então não continue falando nem perto e nem longe. Agora, se não, eu vou continuar falando porque se ele chegar aqui, eu vou continuar falando, que é uma coisa que eu falo para ele mesmo. Então você não está difamando essa pessoa. Você está realmente falando o que essa pessoa diz, o que essa pessoa fala, e você tem condições suficientes para falar isso para ela face a face. Mestra de coisas boas, né? Mestras do bem, em Tito ali ainda. Aqui Paulo está mencionando para Tito que elas têm que ela instrui, ela mostra
ela orienta, ela ensina, ela instrui de coisas que não podem acontecer, coisas que devem acontecer, e ela nunca faz para o mal, e sim para o bem. E aqui nós vemos o exemplo de Dorcas, né? Em Atos capítulo 9, versículo 36, depois vocês anotam e vão lá. Dorcas era um grande exemplo, né? De fazer o bem, sempre o bem, e ensinar, sempre ser a instrutora do bem. E o maior adorno, o maior enfeite de uma mulher ou de um homem é o seu caráter, né? Não é o seu modo de vestir, mas o modo de vestir, o modo de falar e ainda mais o seu caráter é uma forma de influência, sabe? Ela influencia, ela tem uma inspiração. Eu não sei vocês, mas já tive pessoas em que eu olhei e eu falei, puxa, eu quero ser assim. Não no sentido de eu invejar, mas assim, aquela pessoa me serve de inspiração. Poxa, eu quero ser assim. Eu quero ter uma maturidade espiritual dessa forma. Eu quero poder amadurecer dessa maneira, né? E essa mulher que Tito ele tem que organizar e achar e aconselhar, ela tem que estar pronta a servir e aconselhar. E é aqui que a gente entra de fato. Por quê? Ela vai ter partilha de experiências. Ela vai poder ajudar em oração. Ele vai poder ajudar em oração. Essa é a missão das mulheres mais velhas e dos homens mais velhos. Muitas pessoas, quando chegam aí na idade mais avançada, ou, digamos, não está na idade mais avançada, mas já criou os filhos, já tem netos, enfim, todos já estão com as suas vidas já, né, conduzidas, essas pessoas tendem a se acalmar nas suas cadeiras e se calarem, acharem que não precisam mais contribuir com nada. Os seus filhos estão criados, mas o Senhor te convida. O Senhor convida os mais velhos. O homem e a mulher que hoje dá a sua carreira por terminada, o Senhor diz, não, eu te convido. Tu, porém, instrui na sã doutrina aqueles que estão do seu lado. Esse tu, porém, hoje é para as pessoas que já acharam que a sua missão acabou. Esse tu, porém, é para as mulheres mais velhas que acham que a sua palavra não tem valor, que ela nasceu no século passado, que nada do que ela disser vai ser aproveitado. E o Senhor está dizendo, levanta-te homem, levanta-te mulher mais velha, porque eu quero te usar. Eu quero usar a sua boca para aconselhar. Quem sabe essa geração da igreja, ela possa ser uma geração diferente por causa do aconselhamento, do poder do aconselhamento. As coisas nós podemos vencer com oração, com leitura da palavra, com jejum e aconselhamento. Isso não se pode negar. Aí Paulo diz, essas mulheres mais velhas, elas têm que ser diferentes das mais novas, então elas têm que ser sóbrias. Ou seja, além de não beber, elas têm que ter perfeito juízo para agir. Perfeito juízo e bom senso e sensatez em qualquer situação, serem ajuizadas, tomarem decisões firmes. Dizer para uma pessoa, vai e faz dessa forma, porque dessa forma dá certo. E Deus procura essas mulheres, que sejam mulheres que comecem do início da trajetória de adotar, né, um crente novo, um jovem novo, uma jovem nova ali no caminho, é adotar aquela pessoa e discipular essa pessoa até o fim, até ela estar pronta. Terminou aquela pessoa, vai para outra. Esse é o chamado para os mais velhos. Só que os mais velhos hoje, como eu disse, eles se sentem no escanteio da igreja, né? Até porque talvez nem todos estejam preparados para aconselhar. Aí você pode dizer, mas eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. E o Senhor diz, estuda, lê a palavra, entende, ouve, procura. Por quê, irmãos? Porque as pessoas que precisam de conselho estão morrendo. Literalmente morrendo. Já aconteceu comigo mesma, de pedir
conselho para pessoas mais velhas, graças a Deus eu sou muito abençoada nessa parte, porque eu recebo bastante conselho de pessoas mais velhas. Isso não digo só na minha casa, eu sempre recebo, sempre procuro. Mas já aconteceu comigo de pedir um conselho para uma pessoa mais velha no começo, e quando a minha mente ainda não era muito bem formada na parte espiritual, e essa pessoa me dá um conselho pior de todos. Dizer assim para mim, uma pessoa de Deus, mas dizer assim para mim: você se sente bem assim? Segue o teu coração. Esse foi o pior conselho. Por quê? O que há de mais corrompido na nossa vida? Coração. Se existe uma coisa que Deus vai aprimorar até a volta dele, é o nosso coração. Então jamais eu posso olhar e falar assim: eu vou seguir meu coração para isso aqui. Já vi pessoas falando assim também: eu posso adulterar porque eu não estou acusada, né? Não me sinto acusada, meu coração não me acusa. Seu coração, a sua mente, a sua consciência são as coisas mais corrompidas. Não tem como. Nessa hora, quando o seu coração não te acusa, nessa hora quando a sua mente não te acusa, nós temos que vir para onde? Para a palavra, que é a única que não tem mudança. Pode passar o tempo que for, anos e anos. Olha, nós estamos lendo um conselho que foi dado há muitos e muitos anos, e nós estamos nos aproveitando desse conselho, né? Paulo também disse assim: essas mulheres mais velhas, elas têm que ensinar as mais novas a amarem os seus maridos. Aqui, como a Jennifer estava orando a respeito da sujeição, né? Nós vamos falar disso num dos cultos, sobre submissão, o que é submissão, o que é sujeição. E aqui, só dando uma pincelada, amar o marido não só carnalmente, mas amar o marido espiritualmente também. O que significa orar por ele, o que significa jejuar por ele, o que significa aconselhá-lo, o que significa não deixá-lo à própria sorte, o que significa não olhar para ele e falar assim: você se sente bem assim? Esse é o que manda o seu coração? Então, esse é um dos conselhos que a gente nunca pode dizer, né? Ensinar as mais novas a amarem os seus filhos. Tem muitas mães novas, não sabem conduzir, não sabem como educar. Então o conselho da mais velha chega aí e fala: você deve fazer assim. Eu tenho certeza que eu já ouvi, até mesmo a minha prima Juliana sempre fala o quão válido é, né, a palavra de uma sogra, o quão válido é a palavra de uma tia mais velha, de alguém com mais experiência. Às vezes, isso aqui vai deixar ele doente. Não, calma, não é assim. E isso tira o peso das costas daquela que é mais nova, né? A Jussara também, que é uma sogra maravilhosa, e assim vai, elas comentam, e elas são novas, elas precisam, né? E o quão válido é. E às vezes Deus quer te usar nessa área, Deus quer te usar no aconselhamento. Deus quer também que as mulheres sejam discretas. Ter discrição aqui não é não chamar atenção tão somente, mas ter discrição até no tom de voz. Às vezes é uma pessoa discreta no vestir, é uma pessoa discreta, mas não é uma pessoa discreta no falar. Está no lugar e fala alto para todo mundo ouvir, não tem discrição, né? E para ensinar também as mais novas a serem castas, ou seja, puras no vestir, puras no falar, puras no pensar, se afastando do mal e vencendo as tentações. Além de tudo isso, na palavra de hoje fala boas donas de casa. Que geração que está nascendo aí? Uma geração que não sabe cozinhar, uma geração que não sabe lavar uma louça, uma geração que está amarrada aí no fast food, uma geração que quando dá fome é só ligar e vem um cara de moto entregar comida e não sabe nem o que é um fogão, um gás, um bolo feito, não sabe. Essa é a geração que precisa ser cuidada, precisa ser encontrada, instruída, né?
essa geração precisa ser ensinada a respeito de que o nosso maior ministério como mulher, nosso maior ministério como homem de Deus, primeiro é a nossa casa. Primeiro lugar é o nosso lar. Primeiro lugar é a nossa família. Em segundo lugar são os outros, o nosso próximo de fato, né? Então, hoje, o que Tito falaria aqui nessa reunião de oração, o que Paulo diria aqui nessa reunião de oração, é que desperta-te, mulher mais velha, desperta-te, homem mais velho, para aconselhar aquele que está do seu lado, aquele que precisa de fato de um conselho. Eu não tenho nada para dizer, eu não tenho perfeição. Como que eu vou aconselhar sem perfeição? Minha casa, eu tenho filhos desobedientes. Sabe como que às vezes a gente aconselha? Só de deixar a pessoa observar como a gente lida com aquela situação. Sabia disso? Então muitas vezes a pessoa chega na sua casa, eu já fui aconselhada muitas vezes sem a pessoa dizer nada para mim, e eu saí inspirada. Por quê? A coisa pegando fogo, e essa pessoa sabe dar a condução certa. A condução certa para os filhos, a condução certa para o marido. Ela não falou nada comigo, mas ela me aconselhou, sem ela saber. Porque o modo dela viver, o modo dela conduzir a situação, por mais caótica que seja, foi um aconselhamento para mim. Então não espere ser perfeito para aconselhar. Não espere ser perfeita para aconselhar. Aconselhe. Ainda que você não tenha feito certo na sua juventude, ainda que você tenha batido a cabeça na sua juventude, você tem propriedade para aconselhar. E é esse o chamado, a missão da igreja. Se os velhinhos, com todo respeito, não assumirem essa missão, o resultado vai ser uma geração totalmente desprezível, lamentável. Você não precisa de um microfone para aconselhar. Você não precisa de um púlpito para aconselhar. Basta olhar do lado. Vai ter alguém. Vai ter um recém-casado. Vai ter alguém que está pensando em ir embora. Vai ter alguém que está pensando em desistir da igreja. Vai ter alguém que está pensando aí em destruir, largar tudo. Algumas pessoas já passaram pela sua mente agora, hein? É Deus falando com você. Deus quer te usar desta forma. Prepare-se. Como? Lendo, estudando, ouvindo conteúdos bons de pessoas boas, para aumentar a sua fé e para que você possa ser um bom instrutor da palavra de Deus. Amém? Que o Senhor, Ele continue falando. Eu gostaria de abordar mais para frente temas como a submissão, né, que nós gostaríamos de falar. E prepare-se para ouvir o aconselhado chegar até você. Não faça uma cara do tipo assim, porque quando você se abre para o aconselhado, ele vai contar o que for. Por exemplo, uma recém-casada vai contar um pecado, por exemplo. Você jamais pode dizer assim: meu Deus do céu, pronto, o aconselhado morreu. Já olha para ela que ela está no chão. Não, você tem que ter conhecimento na palavra para saber já o que você vai falar, sem franzir testa, tá? Irmã, quando o aconselhamento vira fofoca? O seguinte: você começou a aconselhar uma pessoa, tá? E essa pessoa, você já disse para essa pessoa como deve fazer. Meu marido faz isso. Então tá, então diante da palavra, você vai chegar na sua casa, você vai fazer assim. Ótimo. Chegou, fez, não fiz. Mas o meu marido é assim. A partir do momento que você começa a falar: e o que ele fez? E como que ele fez? Ela não obedeceu o conselho. Portanto, já virou o quê? Mexerico. Você já perdeu aquela vontade de aconselhar e você está querendo saber do marido. Como que é o marido, como que é a casa. Isso já perdeu o lado do aconselhamento. Olha como que é uma linha tênue. É um ministério muito, muito rico e que tem que saber fazer e ser bem feito. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor deve ter aumentado a chama no coração de alguém aí para aconselhar. Né? Você tem muito para passar. Você tem muito para dizer. Sua vida é uma missão. E o Senhor está te chamando para essa missão aqui. Amém? Eu agradeço a oportunidade.
Todos mandam para o Senhor. Amém. O aconselhamento é muito bom, né? Todos nós deveríamos praticar, né? De vez em quando você vai encontrar uns cavalos, mas faz parte também, né? Tem que saber lidar, tem que ter jogo de cintura, senão, né? Aí vai os dois no inferno, vai o aconselhador e fica pedindo aconselho. Mas a vida é assim, irmãos. Domingo teremos culto aqui, culto da família. Os varões. Os varões, né? Domingo de manhã às 9 horas eu deixo um link lá no grupo da igreja lá. Quem quiser assistir uma aula dominical na sua cama, pode clicar lá, você vai assistir lá, vai ouvir, né? Nós estamos tratando sobre as cartas de Timóteo essa semana. Nós falamos de Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e agora estamos em Timóteo, em 2 Timóteo. Então, veja, abra lá, dá para você assim na sua casa, você pode fazer o que você quiser, contra o fone de ouvido e dá para ouvir. Amém? O professor é razoável, mas a aula é boa, né? Amém? Deus abençoe a vida de todos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo por esse dia. Obrigado, Senhor, pela vida da Carol que trouxe essa palavra. Obrigado, Senhor, nos torne, Senhor, conselheiros, ó Pai. Porque a tua palavra diz, ó Deus, que na multidão do conselho há sabedoria. Por isso, nessa noite, abençoa cada serva do Senhor, e que a tua presença seja nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, capacita-nos e nos molda segundo a tua palavra que foi lida aqui nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai, leva, Senhor, a tua igreja para os seus lares, ó Pai, abençoado, cheio do teu poder, da tua graça, aplicando aquilo, Senhor, que foi ministrado neste altar. Senhor, se conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com essa igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos se creem, digam amém. Deus abençoe a vida de todos.